Meus amigos, minhas amigas, boa tarde para todos. Que Deus, em sua infinita bondade, em seu amor, abençoe e ampare a todos nós que aqui nos encontramos para este momento de comunhão, de reflexão, de aprendizado. Que sintamos também a presença dos benfeitores espirituais, amigos de nossa caminhada, de nossa trajetória evolutiva, que certamente aqui se fazem presentes, fecundando o nosso pensamento e o nosso coração com as sementes divinas do Evangelho. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer pelo convite, que nos foi estendido, na figura aí da USE, aqui de Piracicaba, primeira vez que temos a oportunidade aqui estar em Ártemis, Piracicaba, e que seja a primeira vez de outras tantas, e desde já nós gostaríamos de agradecer pelo imenso carinho com que temos sido recebidos, eu e a Flávia, e esperamos de alguma maneira, ainda que singelamente, poder retribuir, trazendo reflexões que a nós mesmos também têm sido profundamente úteis, necessárias em nossa caminhada. Esperamos poder contribuir para que elas sejam também, no caminho de cada um de vocês, uma luz a mais, uma inspiração a mais, um convite renovado de Jesus, a fim de que possamos avançar. E para tanto, para iniciarmos a nossa reflexão, voltamos em pensamento aos tempos inesquecíveis da Boa Nova. É claro que esses tempos nunca passaram, sempre é tempo do Evangelho, sempre é tempo da Boa Nova para o coração que para ela despertou. No entanto, em se aproximando agora esse período do ano em que sentimos sempre num ambiente, um clima diferente, pela simples lembrança de Jesus, que se faz mais presente nos corações e nas mentes. Então, lembrando do Natal, da Natividade, daquela noite inesquecível para a história da humanidade, quando o Divino Verbo solar fez-se pequenina criança, naquela singela estrebaria, naquela simples manjedoura, não tem como não nos projetarmos, nos transportarmos no tempo para aqueles momentos, para aqueles áureos anos da estada de Jesus entre nós. E dentre as tantas e tantas lições, reflexões, passagens que poderíamos extrair do Evangelho do Mestre, uma nos chamou a atenção, porque de certo modo é uma que se faz muito presente em nossas vidas, veremos, mas às vezes não paramos para pensar tão profundamente nela quanto seria de se esperar ou quanto seria desejável. Então nos recordamos de como essa fala ou essa orientação de Jesus ela surgiu, para que então possamos penetrar no seu sentido mais profundo e entender o quanto ela tem a nos falar ao coração de cada um de nós. Então, em alguma daquelas noites memoráveis, em que Jesus reunia os discípulos, geralmente na casinha de Simão Pedro, para entretecerem ali diálogos sublimes, vocês imaginam isso, gente? A oportunidade de sentar junto de Jesus no entorno de uma mesa e ali estender as horas, noite adentro, conversando com o próprio Mestre, sobre as coisas divinas da vida, sobre a grandeza de nosso Pai, sobre a infinitude do seu amor e da sua misericórdia. Já é para nós uma imensa alegria quando temos a ocasião, por exemplo, de encontrar amigos que partilham conosco esse ideal e noite adentro podemos falar sobre Evangelho, sobre Espiritismo, sobre os grandes exemplos que nos inspiraram. A gente nem vê as horas passarem, a gente nem vê o tempo a nos envolver, simplesmente vibramos ali por alguns momentos em clima de imortalidade mesmo, em clima de eternidade de fato. Imaginemos, pois, os que tiveram a grata alegria de o fazê-lo diretamente com Jesus. Então eram noites memoráveis, em que falavam eles sobre as coisas divinas, os espíritos ou os discípulos expressando a Jesus as suas dúvidas, as suas indagações, e o Mestre sempre solícito, como professor celeste que é, esclarecendo aqueles corações e, digamos, por tabela, nós outros. Porque esses discípulos não foram eles avaros, compartilharam conosco os frutos
as dádivas que receberam naquelas noites, naqueles serões inesquecíveis. E numa dessas noites, conversavam eles sobre a prece, sobre a oração, quando em determinado momento, um dos discípulos, e nos dirá Humberto de Campos se tratar de um dos filhos de Zebedeu, portanto Tiago ou João, né? Tiago maior, que era o irmão de João Evangelista, ou o próprio João Evangelista, voltaram-se a Jesus, ou melhor, filhos de Alfeu, não de Zebedeu, portanto Tiago menor, Mateus, entre outros, que eram os filhos de Alfeu. Algum deles então fez a indagação, e na verdade uma solicitação, né? Senhor, ensina-nos a orar. E é então que veremos registrada no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas a oração que nós todos conhecemos como Pai Nosso ou a oração dominical. Alguém se perguntará por que desse nome dominical? Tem alguma coisa a ver com domingo? Enfim, dominical no sentido de que essa palavra tem origem no latim dominus, que significa Senhor. Portanto, a oração dominical é a oração do Senhor. A oração que foi proferida diretamente pelo Mestre e que foi apresentada não só aos discípulos daquele tempo, mas a nós todos como um símbolo, como uma síntese maravilhosa do que são os nossos deveres e sobre quais bases deve se estabelecer a nossa relação com o Criador da vida. Não foi a única oração que Jesus trouxe no Evangelho. Muitas vezes se pensa isso, que é a única oração que ele propriamente proferiu, mas não foi somente o Pai Nosso ou oração dominical. Nós temos mais uma, esta inclusive mais ampla e muito bela, profundamente bela também, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 17 do Evangelho de João. Para quem se recorda, do capítulo 13 em diante do Evangelho de João, nós temos Jesus, juntamente com os discípulos, na última ceia. Aquele momento em que o Mestre os prepara para o que estava por vir. As dificuldades, as lutas. Ele já muito consciente das experiências que seriam vividas, mas os discípulos ainda muito frágeis, oscilantes. E então que ele os prepara, é uma conversação muito bela, muito tocante, toda ela da última ceia. É ali, inclusive, que Jesus promete o Consolador. É ali que Jesus traz algumas promessas sublimes, como, por exemplo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ou deixe-vos a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Tudo isso na última ceia. E ele culmina, então, antes de partir para o Horto das Oliveiras, com uma prece. Então, todo o capítulo 17 de João é uma oração de Jesus. Uma oração que ele faz ao Pai, rogando pelos discípulos que ali estavam, mas também por todos os discípulos do futuro. Ele diz textualmente, por todos os que haverão de vir. Jesus apresentando-nos aquilo que deveria ser a meta para todos nós, os que nos propomos a segui-lo. Para que vós sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Olha a bonita visão do Mestre. Para que sejais um comigo na unidade do amor, na unidade da fraternidade, assim como eu já sou um com o Pai. Então, a meta última do Evangelho, que é a de integrar corações numa santa e profunda comunhão com o amor de Deus. É o que vemos lá nessa prece do capítulo 17. Mas hoje os nossos olhos e o nosso pensamento se volta para a oração do Senhor, para a oração dominical, que, como dizíamos, tem estado muito presente em nossas vidas. Quem de nós já não terá ouvido essa oração alguma vez, já não terá proferido essa oração tantas vezes, e não somente nesta encarnação. Se analisarmos a nossa trajetória espiritual aqui, ou até aqui, em outras tradições espirituais que já temos vivido, no seio do próprio cristianismo, essa oração era algo muito recorrente, até em nossas práticas, nas liturgias que outrora abraçávamos, mas justamente por isso talvez ela fique num plano ainda de superficialidade. Ela entre quase que num processo de automatismo em nossa vida, em nossa fala,
e não paramos para devidamente meditar e analisar sobre a sua profundidade. Porque estamos a falar de uma oração proferida pelo próprio Mestre, cuja capacidade de síntese, cuja sabedoria não podemos nós duvidar. E não seria, portanto, diferente neste caso, em nos apresentando uma oração de seus próprios lábios. Jesus certamente ali houve por colocar, visou colocar tudo o que de mais essencial existe ou deve marcar a nossa relação com Deus. Então, nosso intento aqui será fazermos um mergulho para não mais apenas termos essa oração no âmbito da memória ou da repetição fácil, muitas vezes tão frequente, para que, enfim, possamos senti-la, possamos mergulhar em seu sentido profundo e ver a imensa sabedoria que transborda de cada frase, de cada palavra. Eu me lembro, inclusive, de uma obra, infelizmente não a pude conhecer quando na infância ainda, mas uma obra que a conheci depois que realmente aprofundei-me um pouco mais no Espiritismo, mais recentemente. E é uma obra que me marcou profundamente, embora seja voltada mais para o público infantil, mas é uma obra extremamente rica e valiosa, que tem por finalidade o que hoje nós vamos tentar fazer aqui, uma obra de Meimei, intitulada Pai Nosso, em que capítulo a capítulo, Meimei não só comenta as frases da oração do Pai Nosso, ela divide, cada capítulo como sendo uma daquelas frases. Então ela começa como: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí, para cada frase dessa, ela traz um ligeiro comentário profundo, muito rico, muito interessante, e também historinhas elucidativas ou ilustrativas de como aquilo se aplica em nossas vidas, de modo a tornar também a lição mais acessível às crianças, aos pequeninos, para que desde cedo o seu coração possa ir sendo tocado por essa oração, realmente compreendida, e não mais apenas repetida, e não mais apenas decorada. Como sabemos, ao longo de nossa trajetória espiritual até aqui, pelos atavismos que muitas vezes cultivávamos, vinha sendo. Muitas vezes era o Pai Nosso em nossos lábios apenas uma recitação, mas não realmente a busca da comunhão, não realmente a busca do aprendizado acerca de cada lição que Jesus ali depositou. Então, para quem não conhece ainda essa obra, fica a sugestão excelente para trabalhar, por exemplo, no Evangelho no lar, com os pequeninos, ou entre nós mesmos, os adultos, porque é extremamente valiosa, tanto pelos comentários, como pelas historinhas que ilustram a aplicação disso em nossas vidas. Mas o Emmanuel também vai comentar a respeito desta oração, da prece dominical, no livro Fonte Viva, no capítulo de número 77, intitulado justamente Pai Nosso. Emmanuel nos dirá o seguinte, que a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Olha a magnitude do que Emmanuel está nos apresentar. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Como a nos dizer que por mais avancemos nós em termos de estudo, em termos de compreensão da lei divina, essa prece, assim como outras lições e passagens de Jesus, vai sempre revelando camadas novas de compreensão, de instrução, na medida em que nós também aprofundamos-nos em camadas mais profundas do nosso próprio ser e da própria lei divina. Assim, em verdade, é cada lição do Evangelho, amigos. Tal como uma árvore perene, uma árvore que produz em qualquer estação, desde que regada, cultivada, é mantida, a árvore do Evangelho, cada lição de Jesus, está sempre pronta a produzir mais e mais, abundantemente ao coração que por ela zela, que dela cuida. Por isso, no livro Consolador, Emmanuel, ao falar, por exemplo, das parábolas divinas de Jesus, nos dirá que elas eram tais quais sementes sublimes,
que estão destinadas a desenvolver-se, a desabrochar, a florescer e frutificar no transcurso dos séculos em árvores de misericórdia e sabedoria para aqueles que as cultivam. Não só as parábolas, mas cada lição do Mestre. Quanto mais avançamos, portanto, em crescimento espiritual, em desenvolvimento de nossas potencialidades psíquicas, morais, mais o Evangelho se engrandece ao nosso olhar. Como um dia também afirmou Narcisa a André Luiz, quando ele passava pelo seu processo de amadurecimento, né? É impressionante quando a gente vê o André Luiz do Nosso Lar, do início do livro Nosso Lar, e o André Luiz já em Os Mensageiros, que é a sua segunda obra, é impressionante a maturidade que André Luiz adquiriu, já no final do livro Nosso Lar. E ele então, no início da obra Os Mensageiros, ele sente-se assim, até de certo modo extasiado, porque no mundo espiritual ele começa a reparar belezas, detalhes que antes ele não percebia, ele fica encantado com aquilo. E Narciso então diz, é porque você está passando por um processo profundo de transformação, André. O próprio Evangelho ele compreendia agora em outras profundidades. E ela então diz a ele que enquanto nós nos engolfamos apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho ou as lições de Jesus não nos parecem senão comuns. Mas à medida em que se nos despertam os sentimentos superiores, à medida em que, trabalhando no bem, nosso coração se sensibiliza, tocado e nutrido pela luz, ele se alarga, ele se dilata, o Evangelho vai então revelando feições, aspectos antes desconhecidos à nossa inteligência. E ela conclui dizendo, na medida em que crescemos para o Senhor, as suas lições também crescem perante o nosso olhar. Então, quanto mais cresce a nossa aplicação com Jesus, mais ainda se engrandece o Evangelho como roteiro bendito para as nossas vidas. E não é diferente aqui neste caso. Essa oração, que pode parecer singela, porque talvez já muito comum, muito conhecida por nós outros, quando a gente lança sobre ela um novo olhar, mais maduro, mais sensível, a gente percebe como Jesus conseguiu sintetizar ali tanto. Uma síntese maravilhosa dos nossos deveres espirituais, para com Deus, para conosco e para com o próximo, naturalmente. Então Emmanuel disse, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe temos recebido as lições divinas. Destacando para nós essa importância, né, de podermos estudar, de podermos analisar, porque ele acrescenta ainda, cada palavra dentro dela tem a figuração de sublime luz. Cada palavra ou cada frase dentro dela tem a figuração de uma sublime luz. Talvez por isso, e inspirado pelos Espíritos, Kardec se propôs a estudar essa prece. Num dos capítulos que talvez seja um dos menos conhecidos ou menos analisados do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o último lá, a Rabeirinha, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, que não é apenas uma coletânea de preces. O verdadeiro tesouro deste capítulo são os comentários de Allan Kardec, os prefácios que ele faz a cada prece que ele vai propondo. E não por acaso inicia ele com que prece, com que análise? Justamente uma análise sobre a oração dominical. Diz ele, por orientação dos próprios Espíritos, era importante que estivesse ali no frontispício dessa reflexão acerca da oração e das suas finalidades, essa que foi proferida justamente por Jesus. E ele então vai fazer de maneira similar ao que Memei depois faria no seu livro Pai Nosso. Ele vai separar as frases e vai entretecer comentários sobre cada uma dessas frases, mostrando a atualidade dessas lições, mostrando como elas se encaixam assim, de maneira absolutamente necessária em nossa caminhada espiritual. Mas antes de fazer o comentário das frases da oração, ele traz uma introdução, digamos assim. E ele então dirá nessa introdução, é o mais perfeito modelo de concisão. Essa é uma característica, amigos, dos espíritos elevados. Recentemente mesmo, estudávamos no NEP,
no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens do Espírito de Verdade. E comentávamos quão sucintas elas são. E, no entanto, quão singulares são as mensagens do Espírito de Verdade. Por mais que a gente estude a contribuição de todos os outros benfeitores, extremamente valiosa essa contribuição, Erasto com as suas mensagens sublimes, São Luís com a sua ponderação, Santo Agostinho com a sua inspiração, que trazia desde quando esteve encarnado entre nós, o autor de Cidade de Deus, de Confissões. Enfim, a gente se encanta com a contribuição desses espíritos, mas as do Espírito de Verdade parecem estar em outro patamar. E não necessariamente porque são mais longas, mais amplas ou com palavras mais rebuscadas, pelo contrário. É justamente por esse modelo, por essa grandeza na concisão, que é característica dos espíritos mais elevados. Quanto mais elevado o espírito, mais consegue ele trazer em singelas lições uma síntese magnífica de sabedoria. Porque já paramos para pensar que cada lição de Jesus, aquelas pequenas parábolas que nós lemos, aquelas pequenas passagens, ali estão sintetizados bilhões de anos de evolução. Nós já paramos para pensar nesses termos, que bilhões de anos de evolução estão ali naquelas frases, concisas, sintéticas. E, obviamente, sendo o Espírito de Verdade o próprio Mestre, não poderia ser diferente. São mensagens que destoam das demais, por tão ricas, tão belas, embora concisas. Temos aquela mais ampla, o Advento do Espírito de Verdade, do item 5, a primeira das instruções do capítulo 6, mas as demais são mais curtas. Temos também participações dele na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns, mas sempre com essa característica. E é o que Kardec destaca aqui. É o mais perfeito modelo de concisão. Como ele o teve lá atrás, quando esteve encarnado, o teve também esse modelo de concisão, quando contribuiu em espírito para a obra da codificação. Verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Até rimou. Obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Porque, já disse um sábio, atribui-se essa frase a Da Vinci, embora não se tenha segurança sobre a autoria, mas ela reflete, de certo modo, o pensamento dele. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Porque na simplicidade não falta nem sobra. Não há excesso de ornamento, de vaidades, mas também não há falta, não há carência de recursos, de instrução. O que é simples traz o que é fundamental, traz o que é essencial. E é nesses moldes que a natureza opera. A natureza, no processo natural de evolução das formas, como a gente aprende, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, o que é o grande movimento da natureza? Sempre prezando pelo simples. As formas sempre vão se despojando do que passa a ser supérfluo e fixando-se ou focando naquilo que é o essencial. Se a gente analisar toda a história da evolução das formas e dos seres na Terra, no planeta Terra, na natureza, a gente vai ver sempre a busca pelo simples, porque o simples é o divino, é o último grau, é a sublimação. Que, sendo Jesus o Espírito puro, o governador espiritual deste planeta, obviamente não poderia ele se distanciar desse fundamento da lei, sublimidade na simplicidade. Então é maravilhoso ver qual era a visão de Kardec sobre essa oração. Certamente, também, sob a inspiração dos benfeitores, ele inicia assim essa introdução acerca da oração dominical e continua. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. As três dimensões fundamentais da nossa existência. As três relações-chave de todo espírito. A sua relação com Deus, que é a fundamental, a fundante de todas as outras. Ela é que, de certo modo, traça as diretrizes para as demais. Então, sem uma relação
lúcida, profunda com Deus, a nossa relação com o próximo estará ainda perturbada, desequilibrada, a nossa relação com nós mesmos. Na medida em que estabelecemos essa relação fundante de maneira mais equilibrada, e não por acaso ela é o primeiro mandamento do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, as outras relações vão entrando também nos eixos, vão se harmonizando. A nossa relação com nós mesmos, no aproveitamento do tempo, no aproveitamento da saúde, no conhecimento de nós mesmos, nos nossos compromissos e movimentos de melhoria. Quando a relação com Deus é profunda, quando a nossa conexão com essa árvore da vida, com a seiva divina, está bem estabelecida, não nos falta forças, então, para o trabalho e os deveres para com nós próprios. E assim também para com o nosso próximo. Então, as 3 dimensões da nossa vida: Deus, eu mesmo e o próximo. E se a gente analisar, a gente vai comentar, de certo modo, cada uma das frases ali da oração dominical. Se a gente analisar, ali estão esses 3 deveres. Começando por Pai Nosso, que já traz, digamos assim, um triplo dever, nessa simples expressão. O dever de reconhecê-lo como Pai, o dever de reconhecer a família humana como sendo nossa também, portanto o dever para com o próximo, e o dever de desenvolver a nossa filiação divina. Então esses 3 deveres já estão na primeira expressão da oração dominical, Pai Nosso. A relação com o Pai, a relação com Deus, a relação com a família humana no nosso, porque é Pai nosso, portanto de toda a humanidade, e a relação comigo na expressão dessa filiação divina que me cabe desenvolver, que é a meta de todos nós enquanto espíritos, expressar o divino em nós. Aquilo que Jesus disse lá na frase, sermos como Ele já é, um dia, um com o Pai. Então, na simples expressão inicial, já temos os 3 deveres. E aí, se desenvolvêssemos os demais, também os veríamos. Santificado seja o teu nome. A gente vai entendendo que muito mais do que pensar na maneira de falar a palavra Deus, ou quando falá-la, santificar o nome divino é algo muito mais amplo do que simplesmente analisar como usamos o nome de Deus. Santificar o nome divino é expressar a assinatura divina que todos trazemos, é revelar a presença divina que é a nossa autora. Enfim, a gente poderia desenvolver toda a oração e veremos esses 3 deveres: o dever do perdão das ofensas, portanto, o compromisso de indulgência e misericórdia, de caridade para com o outro, assim como o compromisso de nos libertarmos dos ressentimentos e das mágoas para que possamos avançar mais livres em direção ao porvir, compromisso com o outro, compromisso conosco, e assim sucessivamente. Então, essas 3 relações fundantes da criatura, ou fundamentais, estão ali expressas. E ele ainda acrescenta, essa oração, encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Lembrando, lá na Lei de Adoração, em O Livro dos Espíritos, quando da questão 659, 660 em diante, Kardec e os Espíritos vão tratar da oração, da lei de adoração, eles tratam ali da prece, eles nos definem basicamente 3 funções da oração: louvar, pedir e agradecer. E nesta oração de Jesus, obviamente, estão aqui presentes esses 3 elementos que devem marcar a nossa lei ou a nossa vivência da lei de adoração: pedir, louvar e agradecer. E Kardec então diz, profissão de fé, ato de adoração ou de submissão, pedido das coisas necessárias e o princípio da caridade. Profissão de fé é expressar o nosso compromisso de aplicar aquilo que estamos falando, aquilo que estamos expressando. Ato de adoração é representar a nossa humildade, reconhecendo-nos como aprendizes perante o Criador e as suas leis. Portanto, colocando-nos na posição de criaturas mesmo, de quem se abre a aprender e a melhorar sempre, não quem se julga já num ápice de elevação e de sabedoria a tal ponto de julgar que pode orientar a Deus sobre o que fazer
acerca de nossas vidas. Faz-me lembrar aquela passagem do Evangelho em que 2 indivíduos comparecem para orar no templo. Um deles, um fariseu, que diante do altar ali, volta-se a Deus e diz: louvado seja, Senhor, né? E começa a destacar as suas qualidades, porque eu faço os jejuns, eu oro tal, faço isso, faço aquilo outro, não sou como tal pecador que ali está. Então, essa posição de nada de humildade, né? Nada de submissão, pelo contrário. Ao passo que o outro, reconhecendo-se pequenino, reconhecendo-se ainda frágil, falho, nem levanta os olhos a Deus, mas contrito, volta-se e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, das minhas quedas, dos meus tropeços, me ampara e tudo mais. E então Jesus diz ao final: este desceu justificado para casa. Este entendeu o espírito com o qual deveremos comparecer diante do Senhor da vida. Então é ato de adoração, de submissão, mas também pedido das coisas necessárias. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, não simplesmente uma terceirização, transpondo para Deus aquilo que nos cabe fazer, mas entendendo que também só por nós nada faríamos. Só por nós, sem o auxílio do alto, nada realizaríamos. Então é pedir, mas com a consciência de que nos cabe fazer. Por isso também tem profissão de fé, a representar a consciência do dever. E o princípio da caridade, como já mencionamos, no perdão que ali é destacado, né? Na importância do amor, da indulgência, que também está presente na oração. Mais adiante, Kardec ainda diz: contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que ela é expressa. Então, a nossa experiência multissecular com essa oração, muitas vezes tem gravitado em torno disso. Temos investido mais no número de vezes que a recitamos, ou na nossa capacidade de recitá-la de maneira decorada, do que propriamente analisar as palavras, as lições que estão encerradas em sua sublime simplicidade. E é aqui a proposta da nossa reflexão, debruçando-nos um pouco sobre cada uma dessas frases, sem qualquer pretensão de esgotá-las. Porque lembrando o que Emmanuel já nos disse aqui hoje, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe temos recebido as divinas lições. Mas antes da gente mergulhar nela propriamente, vale também sondarmos, visitarmos um pouco dos bastidores que antecederam a sua apresentação. Nós mencionávamos logo ao início alguma daquelas noites memoráveis vividas ali por Jesus e pelos discípulos, em que um deles, filho de Alfeu, voltou-se ao mestre e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Mas qual foi o contexto mais específico desta noite? O que levou Jesus a apresentar essa oração? E aí vem em nosso auxílio o grande cronista do Evangelho, o literato, o artista Humberto de Campos, irmão X, que nos presenteou a nós espíritas, ou que cruzamos aí com as páginas da literatura espírita, ele nos presenteou com os bastidores dessa passagem e de tantas outras. Como vemos no seu livro magno, né? Na sua obra assim, prima, o livro Boa Nova, ele nos traz, por exemplo, os bastidores do Sermão do Monte. Como foi? O que se deu antecedendo aquele que seria conhecido como um dos mais belos, se não mais belo, com certeza, sermão que a humanidade já ouviu. As palavras imortais que Jesus proferiu naquele dia e que surgiram ali num contexto de incompreensão, por exemplo, de Levi, de Mateus, que não conseguia entender muito ainda o papel dos aflitos, dos excluídos na seara do Evangelho de Jesus. E é então que Jesus há de proferir
o Sermão das Bem-aventuranças, falando dos perseguidos, falando dos excluídos, dos aflitos e destacando o seu papel na grande obra do Reino de Deus. A gente vê lá no capítulo 13, se não estou enganado, do livro Boa Nova, esses bastidores. A gente vê bastidores da última ceia, que aqui já foi mencionada, momentos iniciais do advento do Evangelho, do início da missão pública de Jesus. Antes mesmo dele iniciar, quando passava por Jerusalém, encontra já aquele que mais tarde seria o seu algoz, Hanã ou Anás, e tem ali um diálogo belíssimo sobre o que era o projeto que Jesus capitaneava. Ele estava se dirigindo para Galiléia ainda para iniciar o convite aos discípulos. E encontramos, no capítulo 18, exatamente esse trecho, ou essas informações acerca desse contexto de surgimento dessa oração. E dirá, em determinado momento, Humberto de Campos, que Pedro tantas vezes comparece com as suas indagações, com as suas fragilidades, que nos fazem sentir assim tão próximos ao Evangelho, na natureza tão humana ainda de Pedro ao começar a tarefa. Pedro e sua família estavam impressionados com as capacidades de Jesus. Jesus havia inclusive curado a sogra de Pedro. E eles estavam então maravilhados, Vocês imaginam só conviver com aquele homem, ver o que diariamente viam. Não só as palavras, que eram tocantes, mas que talvez naquele tempo ainda não conseguissem alcançar toda a profundidade. Talvez, num primeiro momento, o que mais lhe ferisse, ou que lhes ferisse, ou que lhes causasse espantamento, fosse aquilo que lhes ferisse os sentidos. Então, os fenômenos que eles viam. Imaginemos as curas. Chegava ali um paralítico, chegava ali um cego de nascença, chegava ali um ranceriano, com as partes do corpo já às vezes em deterioração avançada, e ao toque sublime daquele jovem, daquele galileu, partes eram recompostas, tecidos, músculos, a visão daquele que nunca havia enxergado era aberta. Enfim, algo que realmente os impressionava. Só que a família de Pedro já começou, como é característico nosso, a querer tirar uma certa vantagem disso. Não, você é muito próximo dele, não dá para a gente fazer ali um esquema para ter um certo favoritismo e tal, enfim. E aí eles vão conversando sobre isso e em determinado momento, Pedro, depois de falar com seus familiares, se aproxima de Jesus e vai conversar com ele acerca da oração. Porque eles queriam saber como manter aquele estado de comunhão com Deus. Porque se alguém era capaz de fazer o que ele fazia, esse alguém estava profundamente em contato com Deus, em comunhão com o Criador. Qual era, portanto, o segredo? Como manter? E aí, esse assunto já tinha vindo à tona outras vezes. A gente vai ver também no próximo capítulo, capítulo 19, nós temos mais uma reflexão acerca da oração, dessa vez nascida do coração de João. Os discípulos tinham dificuldade de entender como era essa oração, porque Jesus já havia mencionado a oração como sendo esse elemento, um dos elementos primordiais para uma relação profunda com Deus, que nos trouxesse segurança, que nos traga confiança, resiliência, estabilidade diante da dor, confiança no porvir, fé mesmo fortalecida, esperança. Como é que funciona esse negócio da oração? Porque sentiam eles, muitos deles, que as suas orações ou não eram atendidas, ou não lhes traziam o que eles esperavam, não lhes davam aquela fortaleza, aquela capacidade que eles viam em Jesus. E aí Pedro, meio ressabiado, meio desconfiado, meio desanimado ainda, ele pergunta assim para Jesus: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Quantas vezes, talvez, já não nos tenhamos feito essa pergunta? Nesta encarnação ou em outras? Quando parece que o céu silencia,
quando parece que o alto não nos responde em nossos anseios. Mas aqui está, desde já, um dos grandes objetivos da oração. Mais do que nos propiciar isso ou aquilo em termos de circunstâncias exteriores, a oração, em verdade, é um treino de sensibilidade e percepção para que venhamos à resposta que nos chega das potências superiores, que está em nossa direção mesmo antes de solicitarmos, mesmo antes de pedirmos. É isso que os discípulos ainda não conseguiam compreender, porque esperavam medir o efeito ou a eficácia das orações nos pedidos atendidos, e não em mais maturidade e sensibilidade para perceber as necessidades a serem atendidas, mais do que os desejos. Então, por isso, Simão expressava essa, de certo modo, incredulidade ou mesmo dúvida com relação à eficácia das orações, porque sentia ele talvez que não eram elas atendidas. E aí Jesus responde a ele e a todos nós, ajudando-nos a meditar mais profundamente sobre a nossa relação com Deus, que às vezes parece se abalar, especialmente em momentos mais difíceis. É claro que nos momentos mais difíceis, a Ele recorremos ainda mais, mas ainda oscilamos, ainda hesitamos, ainda muitas vezes lá no fundo parecemos duvidar desse amparo. E aí Jesus diz a ele: como não, Pedro? Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Então, mais ou menos assim, de fábrica, nós trazemos uma intuição do divino. E no alvorecer da razão, nos primórdios da humanidade, quando adentramos no reino nominal, e a nossa razão começou a operar, logo essa intuição foi se expressando na compreensão ainda muito imperfeita, ainda muito misturada à superstição, à ignorância, mas uma intuição de que existe algo acima de nós, existem forças a regerem a vida, que ora a gente reputava como sendo as forças da natureza. Então o raio era a expressão de Deus, né? O trovão, ou a pedra, ou a água, né? A gente misturava a figura divina a objetos, a elementos materiais, mas a gente já intuía que existe uma força. O dividíamos em tantas divindades quanto era ou quão grande era a nossa criatividade. Então criávamos deuses e panteões de mais deuses para expressar as múltiplas faces da atuação divina na criação, que dividimos então em deuses particulares, mas que na verdade eram faces de um mesmo ser, de um mesmo ente, do Criador. Mas desde o primórdio, isso existe em nós. Sim, alguns corações está momentaneamente abafado, porque não concebem a existência da divindade. Não temos dúvida, é transitório. Nenhum espírito aparta-se de todo da ideia de Deus, porque ela está nele. Ainda talvez encoberta, qual o diamante dentro da pedra bruta, mas que um dia virá a lume, a refletir a própria luz divina. Todas as criaturas, prossegue Jesus, nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor. Todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Então, todos nós nascemos, como ele diz, com uma tendência para o mais alto. A oração é simplesmente uma maneira por nós já descoberta, quando mais maduros, de satisfazer essa fome, ou esse anseio de eternidade, de infinitude, de comunhão com o amor sublime do Pai. No estágio de ignorância, de paixões, em que muitos espíritos ainda se encontram, buscarão satisfazer por vezes esse anseio com as coisas do mundo,
achando que possam ser elas capazes de nutrir-lhes essa fome, essa sede. Então busca a criatura nos poços do mundo saciar a sua sede, como a mulher samaritana um dia o fez. E aos poucos vamos entendendo que Jesus a ela disse: quem bebe dessa água terá sede novamente. Quem, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água do mundo, das paixões, das sensações, das buscas puramente materiais, sacia-nos por um pouco. Em verdade, muitas vezes anestesia-nos a alma, julgando-nos crer, ou levando-nos a crer que estamos saciados, que estamos bem. Mas logo a sede volta tão vigorosa quanto antes, porque no fundo é uma sede mais profunda, mais íntima. É uma sede do ser que nós somos, que sendo espiritual não pode saciar-se com o que não é espiritual. Claro que as buscas e realizações do mundo têm a sua razão de ser, a sua finalidade educativa, mas jamais serão capazes de suprir aos anseios mais profundos do ser espiritual que somos e que anseia por isso mesmo comunhão com o amor, com a sabedoria. Por isso dirá Jesus nesta mesma passagem do encontro com a samaritana: tenho eu um alimento que ainda não conheceis, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é isso, é a tendência para o alto que todos nós trazemos, que às vezes tardamos muito para descobrir na trajetória espiritual, mas que chega sempre um momento, percebemos, é a única capaz realmente de nos nutrir e de nos sustentar na caminhada a percorrer. Guimarães Rosa diria, gosto muito desse trecho, certa feita um amigo em uma carta: chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Essa é a criatura que despertou para seu anseio de infinito, de eternidade, portanto, de comunhão com o Criador. Jesus está dizendo que isso existe em todos, em alguns ainda muito abafada essa tendência, porque estão, de certo modo, anestesiados, hipnotizados pelas ilusões da matéria. Mas em nós, em outros corações que já vão mais à frente, a nós que já, de certo modo, sentimos o contato e o toque do Evangelho, a gente já sente vibrar em nós essa tendência, esse anseio de avançarmos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Ou seja, por que a oração seria algo tão antigo, essa busca algo tão antigo na história da humanidade, ainda tão presente, se ela não tivesse resultado algum? Não perduraria, portanto. É justamente por entendermos, ou melhor, sentirmos, que ela é atendida, talvez não nos moldes que desejaríamos inicialmente, que a oração tem acompanhado a própria história de desenvolvimento da humanidade. E por isso ele conclui: não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. E poderíamos dizer, atendidas, conforme as nossas necessidades. Conforme as nossas necessidades. Me recordo do livro Entre a Terra e o Céu, que gira basicamente o seu enredo em torno de uma oração primeira que inicia a obra. A oração de uma criança que havia orado por sua mãe, pedindo à sua mãe já desencarnada que amparasse a família que passava por momentos difíceis, mal sabendo ela que àquele tempo a mãe ainda era, na verdade, uma das obsessoras da madrasta, porque não havia desenvolvido ainda, a compreensão para com aquela nova companheira do ex-esposo. Mas a filha ora pedindo à mãezinha que pudesse intervir, ajudar, e aí a oração ela é refratada, porque a mãe não estava em condições de atender, mas nem por isso deixou de ser atendida. Chegou ao nosso lar e foi atendida diretamente por ministro Clarencio, que monta então toda uma equipe para, a partir daquela oração de uma criança,
estabelecer todo um projeto, um processo de amparo àquela família e a outros corações vinculados àquela história e àquela trajetória. Então é uma obra muito bonita porque ela mostra o poder de uma oração, como que uma oração representou um imenso trabalho de um longo tempo, envolvendo muitos espíritos, até que se estabelecesse as necessidades de todos os que estavam envolvidos. Então, uma obra, de certo modo, elucidativa ou demonstrativa do que Jesus aqui disse a Simão Pedro. E aí, mais adiante, eles ainda prosseguem, né? Pedro, ele entra numa outra indagação a Jesus, dizendo, mas como explicar, então, a disparidade de destinos? Se Levi tem tantos recursos e eu aqui, minha família, temos tão poucos. E aí Jesus vai desconstruindo essa visão, mostrando que todo o trabalho, toda circunstância, independentemente de mais ou menos recursos, na verdade é oportunidade de servir a Deus dentro da sua obra, dentro da sua casa. E aí, em determinado momento, Simão continua, mestre, como devemos então interpretar a oração? E aí Jesus responde, em tudo deve constituir a oração nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então, qual a grande finalidade da oração? A gente já falou aqui, primeiramente, sensibilizar-nos para vermos melhor, compreendermos mais claramente a atuação divina em nossa vida. Mas também, em consequência disso, inclusive, visa ela fazer com que a nossa relação, o nosso laço com Deus, a nossa sintonia mantenha-se mais estável, em faixas mais elevadas, onde a inspiração divina encontre-nos mais facilmente. Porque nós oscilamos muito na vida, dadas as circunstâncias exteriores. A oração, ela é um treino até de disciplina mental e sentimental, para que consigamos manter o diapasão mais elevado. O próprio Chico, fazendo uma referência nesse caso à sua mediunidade, mas que podemos trazer aqui para a nossa sintonia de um modo geral, ele disse que demandou muito tempo, muita disciplina, para poder vibrar uma oitava acima, nas faixas mentais onde já operavam os espíritos mais elevados. Ele passou por muitas dificuldades quando ainda não tinha tal disciplina mental, sentimental, de manter-se nas faixas mais elevadas, uma oitava acima, né? Assim também nós. Talvez não médiuns ostensivos como ele era, mas médiuns todos nós no sentido amplo, é preciso saibamos subir a nossa média vibracional, digamos assim. E a oração é um dos principais recursos para tanto, para que essa comunhão com Deus, a conexão, né, o sinal aqui, como a gente tem o sinal do celular, fique lá sempre com os 4 pauzinhos, né, sempre cheia, ininterrupta, sem tanta interferência, sem tantos cortes. E ele acrescenta ainda mais adiante, é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Porque qual que é a meta, gente? O que está no horizonte? Quando o espírito sublimado estiver, sentimento ligado ao sentimento do Cristo, pensamento voltado para as coisas divinas, tudo o que ele sentir, pensar e fizer será oração. Por isso Leon Denis diz no seu livro Problema do Ser, do Destino da Dor, chegado a certa altura, todo o pensamento da criatura é prece. Então, um dia, a oração para nós será tão natural quanto a própria respiração. Assim como respiramos a cada instante, estaremos, pelos pensamentos iluminados, orando, adorando o Criador a cada instante. Essa é a meta. Algo tão natural quanto a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. E aí Pedro, ainda ali em dúvidas, ainda, sem compreender muito a fundo, ele diz, mas, Senhor, eu tenho orado e eu tenho sentido angústia, assim, as orações parecem que não têm conseguido manter inalterável essa minha comunhão com Deus. E aí Jesus pergunta para ele, e o que você tem pedido, Simão? E aí Simão fala, eu tenho pedido que ele alivie o meu caminho aí com algumas facilidades materiais. E então Jesus responde a ele, a todos nós,
Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Porque houve um movimento exterior, mas não um movimento íntimo. Não houve a ascensão do pensamento e do sentimento ao diapasão divino. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Olha a mudança de perspectiva. Mais do que dizer a Deus o que fazer, abrirmos-nos a Deus perguntando o que fazer. Compreensão. Kardec mesmo tem um trecho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, em que ele trata da oração, eficácia da prece, em que ele dirá, existe um tipo de prece que é 100% eficaz, sempre atendida nos moldes em que é expressa, aquela em que se pede coragem, inspiração, força para os testemunhos. A outra característica ainda, ou caracterizada pelos pedidos e caprichos, terá uma eficácia mais ou menos maior conforme sejam as nossas necessidades, mas essa sempre integralmente atendida. O próprio Mestre chega a dizer no Evangelho, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que pedirdes lhe será feito. E ao comentar essa fala de Jesus, Emmanuel diz, nós chegaremos um dia à condição das preces integralmente atendidas. Quando? Quando estivermos em Cristo e as palavras dele em nós. Porque então saberemos pedir. Porque então teremos consciência do que pedir, do que precisamos. Não estaremos mais tão cegos ou ludibriados pelo orgulho, pela vaidade. No espírito de humildade e de boa vontade, estaremos abertos aos desígnios divinos. Então, tudo o que pedirmos será atendido, porque estaremos em Cristo e Cristo estará em nós. Estamos caminhando para lá, dirá Emmanuel, mas um dia chegaremos à condição das preces integralmente atendidas. E é nesse espírito, portanto, nesse contexto, que logo depois desta última resposta de Jesus, um dos filhos de Alfeu então volta-se ao mestre e diz, Senhor, ensina-nos então a orar. Depois dessas elucidações, depois dessa explicação acerca do que é a prece, a sua finalidade, o seu mecanismo, ensina-nos a orar. E começa então Jesus, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Como dizemos, ou diríamos, vamos aqui, en passant, de passagem, trazer algumas considerações sobre cada uma dessas frases, então, para que possamos melhor nelas meditar. Entendendo, como Humberto de Campos aqui encerra o capítulo, que a rogativa de Jesus continha em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. E que a oração de Jesus, desde aquela memorável noite, se espalharia como perfume dos céus por todo o mundo e por todos os tempos. Então, desde aquela noite memorável, essa oração do Mestre, como um perfume dos céus, vem se espalhando no tempo e no espaço, pelo mundo inteiro, pelos corações que a ela se entregam. Mas é preciso entender nela a síntese de todo o programa de esforço e edificação do cristianismo, do Evangelho. O Evangelho, diz aqui Humberto, está sintetizado nesse programa. E já vemos logo pelo início, na expressão Pai Nosso, em que reconhecemos os nossos compromissos para com esse Pai, em que vemos no Criador não simplesmente uma inteligência, um ser que estabeleceu o mundo, o universo, e então dele se afastou, deixando apenas as suas leis a operarem, vemos um ser que ama, e por isso, dentre todas as expressões que Jesus poderia trazer acerca de Deus, ele escolheu justamente essa, Pai Nosso. Vocês imaginam quantas faces de Deus Jesus consegue ver? Inteligência suprema, bondade infinita, e Jesus poderia fazer um tratado
inigualável sobre a natureza de Deus, que ele conhece como nenhum outro ser na terra. No entanto, ele escolhe referir-se a ele como Pai Nosso. Ou, na expressão aramaica, Abba, que não é nem pai, é paizinho, é papai, porque é uma espécie de um diminutivo carinhoso, Abba, papai. É assim que Jesus escolhe, dentre tantas opções, se referir a Deus, para destacar que há também nesse ente supremo amor, afeto. Não é uma relação só de reflexão sobre atributos, de inteligência, de sabedoria, mas também de carinho, de providência, de previdência. A esperar de nós um coração ofertado, assim como a nós ele tem ofertado o seu amor. Então, ao falarmos Pai Nosso, reconhecemos a sua paternidade, os nossos compromissos para com Ele, que se traduzem em compromissos para conosco, na forma da filiação divina que deveremos expressar, porque o título que estamos destinados a desenvolver e a um dia temos o direito de usufruir, é o título de filhos de Deus. É o título mais alto que o próprio Cristo recebeu. Nele, com um F maiúsculo, nós ainda um F minúsculo, para representar potencial. Em Jesus é concretização. Então reconhecemos a paternidade divina, reconhecemos a filiação divina e reconhecemos a irmandade universal. Ao falarmos Pai Nosso nesta oração, estamos automaticamente, diz Emmanuel, reconhecendo como nossa família a humanidade inteira. Nossos deveres, portanto, para com os nossos irmãos. Pai Nosso. Uma simples expressão, tanto a nos dizer. Que estais nos céus, no plural, céus. Como a dizer que na nossa relação com Deus existem muitos níveis, muitas gradações, que nós vamos percorrendo à medida em que vamos evoluindo, à medida em que vamos amadurecendo. Porque em determinado momento, também no Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso em Mateus, ela é proferida no Sermão do Monte. Em Lucas ela está no capítulo 11. Em determinado momento no Sermão do Monte, Jesus dirá: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E a gente fica pensando, como assim ser perfeito como perfeito é Deus? É possível isso? Se Ele é perfeição suprema, é possível para a criatura ousar igualar-se ao Criador? Óbvio que não. Mas o que Jesus quis dizer então? Aí vem os detalhes, aí vem a riqueza da lição. Os pronomes. Ora Jesus diz meu Pai, ora Jesus diz nosso Pai, ou Pai Nosso, ora Jesus diz vosso Pai. Quando Jesus usa o termo meu Pai, ele fala da sua visão de Deus, para nós ainda inabordável. Eu volto para o meu Pai, dirá ele na última ceia. Nós não sabemos onde Jesus vive, o que é que ele experiencia no mundo espiritual, escapa-nos. Sabemos que é sublime, que é divino, mas não temos ideia do que seja. Então volto para o meu Pai. Quando ele usa o pronome nosso, ele quer destacar o que há em comum entre ele e nós. Então todos nós já podemos senti-lo como Pai. Por isso Pai Nosso. Agora quando ele usa o vós, ele quer dizer ou quer falar do que cada um de nós já consegue entender de Deus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, isto é, aquilo que você já consegue entender da lei divina, essa por hora é a referência para você. A referência de meta, de objetivo. E no esforço por buscá-la, o que acontece? A gente progride. Quando a gente progride, o que muda também? A nossa visão de Deus. Quando eu me elevo, também se amplia a minha visão de Deus. Se amplia a minha visão de Deus, também se amplia a minha compreensão dos deveres perante as leis de Deus. Então agora eu tenho uma nova meta de busca. Percebem que é um loop? A sabedoria de Jesus nos deu um eterno loop de evolução e de progresso. Quanto mais o Espírito sobe, mais se amplia a sua compreensão de Deus, novos deveres e horizontes ele enxerga, mais ele se sente impelido a caminhar, mais caminhando, mais ele cresce, mais cresce Deus para ele e assim sucessivamente.
Por isso, Pai nosso que está nos céus, como a dizer que Deus é Deus dos espíritos em todas as condições. Que Ele fala aos espíritos de todos os horizontes mentais e psíquicos. A todos Ele ampara com o alimento de que precisam no céu que já conseguem enxergar. Porque assim caminhamos, assim evoluímos, sempre entre uma terra e um céu. A terra é o nosso piso, é o que já conseguimos conquistar. O céu é o nosso horizonte, é a meta a ser alcançada. E aí a gente progride, o que acontece? A gente troca de terra e troca de céu. Talvez por isso tenha dito Jesus, céus e terras passarão. Porque isso é evolução. A gente muda o piso, mas ao mudar de piso, a gente muda também de céu. Mas Ele é o Pai nosso que está nos céus, atendendo a cada criatura no horizonte evolutivo em que ela está, dando o alimento de conformidade com as suas possibilidades de digerir. Como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando trata do amor, é o mesmo Criador que ama o verme, assim como ama o anjo que o representa junto do verme, e que nutre cada ser na faixa evolutiva em que está. Pai nosso que estás nos céus. Mais uma mensagem de universalidade, mais uma mensagem de compreensão. É preciso compreender as criaturas, compreender o céu que por hora ela consegue alcançar, e nutri-la nessas bases, nutrir naquilo que ela já consegue trabalhar. Porque Deus a todos nos tem amparado, em todos os céus que temos cruzado até aqui. Não desdenhar a ninguém, não diminuir a ninguém, pelo contrário, sempre buscar alimentar a boa parte, para que essa criatura possa avançar e descobrir então novos céus, e novas e mais belas expressões de Deus e de Jesus. Olha que maravilha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aqui nós já mencionamos isso mais cedo. Nome, naquela cultura, naquele contexto, era muito mais do que um rótulo atribuído a uma pessoa. O nome falava da natureza, dos atributos do ser. Tanto era assim que quando a criatura passava por uma mudança muito significativa, geralmente ela mudava de nome. O próprio Simão Pedro teve o seu nome alterado por Jesus. Ele não se chamava Pedro, ele se chamava Simão apenas. Jesus acrescenta um adendo, pelo qual ele foi conhecido depois, Pedro. O próprio Saulo, em mudando de vida, na verdade ele não mudou propriamente o nome, ele mudou a assinatura. Da assinatura hebraica ele passa a assinatura romana do seu nome, porque Paulo é a versão romana de Saulo. Ele passa a assinar a romana. Mas é, de certo modo, uma mudança de nome, porque houve uma mudança de vida. Então, quando a gente fala de nome, a gente está falando da natureza do ser. Santificar o nome de Deus, portanto, não é só pensar quando a gente deve falar do nome de Deus, os hinos que a gente deve usar para louvar a Deus. Porque muitas vezes a palavra Deus estará em lábios cuja vida não está expressando. Vemos isso ao longo dos séculos. Quantas vezes não falávamos ad majorem Dei gloriam, né? Para a maior glória de Deus. Para fazer o quê? Esse era o lema, muitas vezes, da Inquisição. Para a maior glória de Deus. Julgávamos santificar o nome de Deus, levando corações às fogueiras. Então, muitas vezes, achávamos que santificar o seu nome era apenas falá-lo em ocasiões específicas, né? Em ocasiões de destaque, em ocasiões respeitáveis ou de louvor. Mas santificar o nome de Deus, na verdade, é revelar em nós essa natureza divina, a assinatura de Deus que está em cada um de nós. Revelá-la ao mundo, revelá-la aos corações. Viver de tal modo que ao menos um lampejo, ao menos um relance da luz de Deus possa ser vista por meio de nós. Isso é santificar o seu nome, é honrar a nossa natureza divina. E é ver a presença divina em tudo que há. Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 23, chamada Ante o Sublime, em que Emmanuel comenta aquele versículo de Atos dos Apóstolos: não tornes tu comum o que Deus purificou. Em algumas outras traduções, não tornes tu impuro o que Deus purificou. E aí o Emmanuel
ele vai dizer assim, convidando-nos a olhar para a natureza: quantos milênios incontáveis foi necessário para que aquela pedra se formasse? Quantos milênios incontáveis foi necessário para que aquela flor atingisse aquela tonalidade? Quantos milênios incontáveis para a formação do Sol que nutre a vida de todo o sistema solar? E são coisas que a gente toma por comuns, que a gente nem dá atenção na vida. E são sublimes. A gente não vê essa assinatura divina que está aí diante dos nossos olhos todos os dias. Um simples pôr do sol. Quantos milênios para que a composição da atmosfera fosse tal e para que o Sol se formasse, para que da junção da luz do Sol e da atmosfera terrestre, o pôr do Sol fosse uma pintura que nenhum pintor jamais igualou. E a gente toma algo comum, às vezes nem olha, nem dá atenção. E é o que o Emmanuel está dizendo: não torne isto comum o que Deus santificou. Olha ao seu redor, como a vida é santa, como a vida é sublime, como a vida é sábia, como a vida é perfeita em suas expressões. E a gente queixando, se lamentando, revoltado, azedo. Não torne isto comum o que Deus purificou. Isso é santificar o seu nome. É honrar a natureza divina em nós e é ver e agradecer pela grandeza divina que nos cerca. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Nessa aqui, geralmente a gente tem um probleminha, né? Porque geralmente é assim: venha a nós. E para, né? Venha a nós, o outro vem a nós, os desejos, tudo vem a nós. Eu, meu, para mim. Eu, meu, para mim e para os meus. Então é Deus gravitando em torno de nós, é Jesus gravitando em torno de nós, é o próximo gravitando em torno de nós. A gente se colocando ainda como o centro do universo em torno do qual tudo deve gravitar. É o venha a mim, venha a nós. Mas óbvio é que o venha a nós o teu reino representa, antes de nossa parte, um compromisso de sermos instrumentos por meio dos quais o reino possa se implantar na terra. Não nos exime da ação, pelo contrário. É sim um reconhecimento de que sem ele nada faremos, nada edificaremos de perene sem o amparo divino. Por isso precisamos dele, precisamos da inspiração dele, mas é também assumir um compromisso de que nos ofertamos, Senhor, para que o seu reino, por meio das minhas mãos, de alguma maneira possa se estender na terra. Para que o seu amor, a sua bondade, por meio do meu coração, por meio da minha boca, do meu olhar, de alguma maneira possa chegar a outras vidas. Isso é o venha a nós o teu reino. Não é querer fazer de Deus ou de Jesus nossos servidores, atendendo-nos os caprichos e as rogativas, às vezes desarrazoadas, mas é antes assumir um compromisso de sermos canais por meio dos quais Jesus possa alcançar outras vidas, Deus possa atuar junto a outros corações. Isso é venha a nós o teu reino. É um compromisso de viver a lei divina, de sermos fiéis. E é o que Kardec vai dizer nos comentários que faz lá, como já mencionamos no capítulo 28, ele vai comentando frase a frase, né? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pão nosso, a representar as necessidades materiais, e a misericórdia divina sempre nos ampara naquilo de que precisamos, mobiliza outros corações no clima da fraternidade, da caridade também, para amparar os que se fazem menos possuídos desses recursos, ou menos portadores desses recursos. Então, até num sentido material também, o alto há de nos ajudar no âmbito das nossas atividades profissionais, nunca, naturalmente, alimentando ou secundando a nossa cobiça, a nossa ambição, o supérfluo, mas sempre nos ajudando a encontrar o necessário para cada dia. Me faz recordar, inclusive, aquele trechinho de Allan Kardec, quando ele pergunta ao Espírito de Verdade se no desempenho da sua tarefa ele receberia não só um amparo espiritual, mas também um amparo material para que a obra pudesse seguir. E o Espírito de Verdade responde assim para ele: não te amparar seria não te amar. Você tem essa incumbência, você tem obras a realizar no mundo, nós vamos te amparar espiritualmente, mas também materialmente, no que for necessário, por óbvio. Então, o pão nosso de cada dia. Não só alimento material, por óbvio, mas também, sobretudo, a nutrição espiritual.
os conhecimentos que nos chegam, as visitas que Deus faz a cada criatura na terra, com os seus meios. Jesus tem infinitas maneiras de nos ofertar o seu pão do céu. Nós é que muitas vezes nos fazemos desatentos, não o percebemos. E assim vamos deixando esse alimento de lado, não vamos com ele nos nutrindo e fazemos-nos fragilizados ante as lutas que temos por enfrentar. Então, é essa frase, né, da oração, uma sublime síntese do que é necessário, do que é mais simples, mais fundamental, tanto materialmente falando como espiritualmente, para as nossas realizações aqui na matéria. Certa feita, o Chico comentando justamente essa frase, né, esse trechinho, ele diria que enquanto nos contentamos com o pão, tudo vai bem, nossos problemas começam na manteiga. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, aí já não é mais só o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, daqui a pouco é o pão e a manteiga, daqui a pouco o pão, a manteiga e a geleia, daqui a pouco o pão, a manteiga, a geleia e mais isso, e a gente vai numa espiral de necessidades, muitas vezes ilusórias, fictícias, a gente vai vivendo desgostoso, a gente vai vivendo infeliz, porque não conseguiu encontrar esse clima da simplicidade que deve nutrir os nossos corações. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. Então, o compromisso de nós mesmos nos libertarmos pela chave do perdão, porque o perdão prende, sobretudo, àquele que não perdoa. O outro, o ofensor, terá de facear a lei, terá suas contas com a lei, mas o que não perdoa permanece preso, às vezes por mais tempo do que o ofensor, que arrepende-se, transforma-se e faz depois um benfeitor das próprias vítimas. Podemos lembrar o caso do livro Sexo e Destino, em que, ao final da obra, descobre André Luiz que o benfeitor que amparava todos os corações ali era o Félix, era justamente o que criou todos os embrólios lá atrás, e que amadureceu, renovou-se e tornou-se benfeitor de todas as vítimas, enquanto as vítimas ainda permaneciam capengando, né, tropeçando nas suas questões, nas suas problemáticas. Então, libertarmos-nos, assim como nós, né, temos, digamos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos buscado perdoar as ofensas alheias. Parte dessa capacidade nossa de nos libertarmos nasce justamente da compreensão do quanto temos sido amparados pela misericórdia. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, quanto mais vemos o quão grande é a expressão da misericórdia em nossas vidas, menos sentimos assim impelidos, ou menos coragem, menos força temos para sermos tão intransigentes com os outros. Quanto mais conhecemos o quão paciente tem sido o Cristo conosco, os nossos benfeitores conosco, menos condições temos de sermos tão duros, exigentes e intransigentes com os demais corações. Pulei uma frase, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A expressar essa busca maior de compreendermos os desígnios divinos, para que ela seja feita, assim como é no mundo espiritual, nas esferas superiores, seja feita também um dia na terra, no reino que estamos por construir. Mas para que ela seja também, primeiramente, efetuada no céu de nossos pensamentos e de nossa consciência e traduzida na terra de nossas realizações. Porque tudo o que fazemos no mundo passa primeiramente pelo céu do pensamento. E depois vem a terra da realização. É preciso primeiro iluminar o pensamento, o sentimento, com a luz divina da vontade e da sabedoria do Criador, para que então, como no céu, seja feita também na terra, em cada ato, em cada gesto, a gente possa refletir a vontade do Criador. E finalmente, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reconhecendo que o mal, o maior mal a ser temido, não é o mal com o espírito que ainda se entrega ao mal, seja ele encarnado ou desencarnado, que ainda nos fere, que ainda nos prejudica de alguma maneira. O mal maior a ser temido é o mal com L, sobretudo o mal que há em nós, porque esse nos compromete perante a lei. Mas o mal recebido quando estamos em busca do bem, torna-se, na verdade, apenas mais um instrumento de depuração, mais um degrau de ascensão, mais uma moldura a destacar a força e a beleza da luz.
A sombra do mal, junto a uma vida que se pauta pelo bem, nada mais é do que uma moldura a destacar ainda mais a beleza da luz. Então, não nos deixes cair no sentido de dar-nos força para identificarmos em nós as raízes da tentação, que não estão fora. Diria Tiago, cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Como a dizer que as tomadas de conexão das tentações, que porventura espíritos de fora venham a nos insuflar, elas estão em nós mesmos. E sem identificá-las, estaremos ainda à mercê dessas tentações ou desses arrastamentos. Sem identificarmos o mal que há em nós, estaremos ainda muito fragilizados diante da vida e muito, digamos assim, acessíveis à atuação do mal exterior. Mas quem ao bem se entrega, quem ao bem se vincula, o mal não conseguirá senão destacar ainda mais a beleza da luz. Não se pode não se pode destruir uma cidade edificada sobre um monte. Quem se eleva ao monte do bem, ao monte do testemunho, torna-se por isso mesmo em espírito invulnerável ao mal. Ainda que o corpo seja ferido, ainda que a vida na matéria possa de algum modo ser prejudicada, o espírito estará sempre livre, convertendo o mal alheio em adubo para ainda mais flores e frutos na seara divina. Eis, numa síntese breve, amigos, que naturalmente poderíamos desdobrar e desenvolver ainda muito mais, o que está contido nessa oração dominical. Como destacou aqui Humberto Campos, o próprio Kardec, uma síntese de todo o programa do Evangelho, a expressar-se na caridade, na fidelidade, que deverão nortear os nossos passos em busca da comunhão com Deus, que é a finalidade última desta oração e de todas as demais. Fazermos-nos mais unidos ao Pai, para que então não mais tenhamos momentos específicos de oração, mas para que a partir daí seja a nossa vida, o simples respirar e todo agir, uma expressão de adoração a Deus, uma forma de oração ao Criador da vida. Que Jesus nos ampare, nos ajude a compreender sempre e cada vez mais profundamente essa síntese, essa sublimidade na simplicidade que nos legou e que possamos fazer dela não mais apenas em nossos lábios pura recitação, mas em sim vida e aplicação, hoje, amanhã e sempre, aprofundando a comunhão com o Senhor da vida. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Encerramos aqui agradecendo pelo carinho de todos e ficamos à disposição para alguma dúvida que porventura tenha surgido ao longo da nossa reflexão. Muita paz a todos.